Gente, estamos nessa série de palavras sobre o ID e hoje nós estamos fechando um grande ciclo, o ciclo da letra E dentro da palavra ID, que é evangelismo. Todos nós sabemos que essa é uma ideia do nosso Senhor Jesus, é um mandamento, aliás, do nosso Senhor Jesus, de nós evangelizar. O que significa evangelizar? A palavra evangelho significa boas notícias. Eu não sei você, mas eu adoro receber boas notícias. E a palavra evangelização, portanto, significa você dar boas notícias. E em João 3,16, a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria só ressaltar que a palavra mundo aqui não significa algo que é terreno, ou melhor dizendo, algo que seja um ser inanimado ou material, coisas. Aqui a palavra mundo está falando de pessoas, né? Humanidade. Então a palavra de Deus está falando que Deus amou a humanidade. E algo que realmente mudou a minha vida, a minha concepção, né, e a minha entrega total ao Senhor e o entendimento do amor dele por mim, foi que ele teria vindo, mesmo assim, o Senhor Jesus, caso houvesse somente eu aqui na terra. Não é porque a todas as pessoas, mas Deus, ele nos criou para vivermos eternamente com eles e o amor dele é algo inimaginável, é um amor sacrificial, é um amor que a gente não compreende muitas vezes, porque não é por merecimento, é pela graça que nós somos salvos, né? Por causa desse amor tremendo de Deus que não nos julga conforme nossos atos, né? E é por isso que a Bíblia o chama de misericordioso. Ele não nos recompensa conforme as nossas atitudes, né? Isso é misericórdia, é nós não sermos tratados conforme nós mereceríamos. E todos nós pecamos, não tem como haver um ser humano na face da terra que não tenha pecado, a não ser o nosso Senhor Jesus, que em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado ele passou nessa terra. E por isso ele foi o único capaz de morrer por nós, se sacrificar numa cruz para nos dar a vida eterna. Ele morreu em nosso lugar, por nossos pecados, para que a gente tenha a vida eterna com Deus. Que notícia maravilhosa é essa? E como que nós podemos guardar isso apenas em nossas vidas? Isso é um grande egoísmo da nossa parte. Nós termos a salvação, nós recebermos tudo isso da parte do nosso Deus. Uma mensagem maravilhosa do amor de Deus, onde havia muita expectativa ali pelo povo judeu, dessa mensagem. As pessoas realmente aguardavam o Messias. Muitos deles até hoje não creem, não acreditam no Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele veio para os que eram seu, povo judeu, era um povo escolhido de Deus, mas ele diz que agora todos quantos receberam a Jesus, todos quantos creram que Cristo Jesus, o sacrifício dele foi suficiente para morrer por nós, eles têm o poder e o direito de se tornarem ou de serem chamados filhos do Deus vivo. Portanto, nós precisamos anunciar essa palavra maravilhosa, anunciar a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Muita gente não prega o Evangelho porque tem vergonha de ser recriminado de alguma forma, ou discriminado, ou rejeitado, porque afinal de contas o ser humano carrega dentro de si esse medo da rejeição. Mas o apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é a salvação, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E eu não sei você, querido, se você muitas vezes passa numa reflexão acerca da brevidade da vida. Né? Eu estava recentemente num velório e ali eu estava justamente transmitindo a mensagem do amor de Cristo Jesus num velório, onde as pessoas começam a pensar na brevidade da vida. Né? Numa festa, muitas pessoas buscam, muitas vezes no álcool, na bebida, nas drogas, algo para sair da realidade da vida, né? Procuram festas para poderem se alegrar. Eu não estou dizendo que festa é algo errado, a Bíblia fala, inclusive, alegrai com os que se alegram, mas também diz chorai com os que choram. Mas lá no livro de Eclesiastes fala que o velório, no velório, ou naquele momento, né, do luto, da dor, é um momento que traz mais riqueza a nível de eternidade do que no momento de alegria, que é passageira e que todos nós, sim, precisamos ter, é bom ter, mas o momento do velório a gente começa a pensar nessa brevidade da vida e que você não precise nem passar por um velório para meditar acerca dessa brevidade, né? Mas sim, que você possa pensar acerca do que vai ser da sua vida, da nossa vida, da brevidade. Será que a vida é só isso? Né? É tão curta a vida de um ser humano aqui na Terra que alguém viva muito, né? 100 anos já é algo, né? Uma idade bem avançada, né? Todos nós queremos viver bastante, mas
que são 100 anos diante de 1000 anos, diante de 1 milhão de anos, diante de 1 trilhão de anos, diante de toda uma eternidade, né? Nenhum ser humano foi criado para morrer, todos nós fomos criados para vivermos eternamente. Infelizmente, o pecado veio ao mundo e gerou morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Por isso Jesus pagou esse preço lá na cruz, pagando esse salário em nosso lugar, o salário da morte. Mas nós precisamos crer nisso. E a partir do momento que a gente crê, a gente precisa desenvolver a nossa salvação e anunciar essa excelente notícia a todo mundo. Por isso, a gente volta ao texto base dessa série de palavras, que é Mateus 28, 19 e 20, quando ele diz: ide por todo mundo, anunciai, fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, é necessário essa evangelização, é necessário sim pregarmos o Evangelho, pregarmos a salvação, o amor de Cristo Jesus. E sim, né, as pessoas precisam compreender que necessitam de salvação. Não tem como a gente apenas falar, olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Muitos perguntam, por que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus? E se eu não entregar a minha vida para Jesus? Quero ser bem sincero, a Bíblia fala que há uma morte eterna. Não fomos criados para a vida eterna. Não fomos criados, melhor dizendo, para a morte, mas todos nós viveremos sim, ou viveremos eternamente, ou morreremos eternamente. Assim, dois destinos, né, traçados para toda a humanidade, porque não tem como, né, a Bíblia fala, né, se há pecado, há uma recompensa do pecado, e a recompensa é a morte, e essa morte é a separação total de Deus, né? E Deus, a Bíblia diz que Ele é amor, Deus, Ele é luz, Deus é misericordioso, é bondoso, Ele é justo, né? E se afastar disso é ir para um caminho onde há sofrimento, onde há dor, onde há lágrimas, onde haverá choro e ranger de dentes, diz a Bíblia. Eu não quero ir para esse lugar, pelo contrário, eu quero que toda a minha família, toda a minha casa vá para a vida eterna e viva eternamente com um Deus de paz, um Deus de alegria. A Bíblia fala que ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, pelo contrário, será alegria eterna na presença de Deus. Então, eu quero desafiar você a ser um mensageiro dessa salvação, um mensageiro da paz, um mensageiro da vida eterna, falando do amor de Cristo Jesus, a começar na sua própria família, começar aqueles que estão próximos de você, né? Jesus, ele falou para a gente sair e pregar em círculos pequenos, em círculos mais próximos, em círculos moderados, em círculos mais distantes, todo lugar. Mas se tem pessoa perto de você, a pessoa deve ser o alvo dessa evangelização, de receber dessas boas notícias, que você possa ser um grande evangelista. E eu quero desafiar você a ser não apenas com a sua boca, mas começa assim com atitudes, pessoas vão olhar para você e vão querer saber que Deus é esse que você serve, né? Que alegria é essa que você vive, que paz é essa que você tem nesse mundo, né? Então, você vai apresentar sim, mas hoje nós carregamos algo nas nossas mãos que já faz parte da nossa vida, que é o nosso celular, né? Eu estou aqui gravando uma mensagem para você através de um celular e todos nós mandamos informações através de mensagens, né? Fazemos postagens como aí, seja no YouTube, seja no Instagram, diversas mídias sociais. Use teu celular. Nós vivemos numa era digital. Use esse meio, né? Não para que você apenas se comunique recebendo informações, mas muito pelo contrário, que você realmente divulgue, que você fale, que você use as mídias sociais para ser um grande evangelista. Fique imaginando Jesus, se ele vivesse em carne e osso aqui nessa época que nós vivemos, como que ele usaria, né, as mídias sociais. Que o desejo de Deus, a Bíblia fala muito claramente, que é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E certamente ele iria querer utilizar das mídias sociais, porque eu falando aqui, haverá pessoas lá dos Estados Unidos, lá do Japão, né, do Oriente Médio, qualquer lugar do mundo, qualquer parte do mundo, que podem receber um vídeo como esse. Faça então das mídias sociais, do seu celular, né, uma fonte ou um meio, um canal, né, da evangelização. Seja você um instrumento de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, que você realmente evangelize, saia das quatro paredes. Se você é um membro de uma igreja, né, está ali, né, adorando, louvando ao Senhor, que bom, faça isso mesmo. A Bíblia fala para a gente não deixar de congregar, mas não fique apenas dentro das quatro paredes. Deus nos chama para sermos fortalecidos dentro da igreja, mas para sairmos. Aliás, essa palavra, né, eclésia ou igreja, né, no grego, ela simboliza uma assembleia, está sendo preparada para essa assembleia,
para sair para fora. Somos fortalecidos para sair e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus, pregando salvação, pregando boa notícia a todo aquele que pedir a esperança da nossa razão. Paulo falou, olha, pregue tempo e fora do tempo. Não espere uma situação maravilhosa ou super apropriada para você pregar. Aliás, alguém um dia já disse que a gente deve pregar o tempo todo e, se necessário, utilize palavras. Né? A gente pode pregar e deve pregar com nossos atos, né? Que você seja realmente alguém que, com os seus próprios atos, já a presença do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, já vai impactar muita gente. Por isso, Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra. Então, quero desafiar você a realmente brilhar na glória de Cristo Jesus, colocando em prática tudo aquilo que você tem recebido na presença do Senhor. Em nome de Jesus, quero te abençoar e declarar, querido, que nós todos recebemos da parte do Senhor essa autoridade para irmos e anunciarmos. Aliás, o versículo 18 de Mateus 28, né, que é o anterior ao id, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É essa autoridade que nós também podemos recebê-la e transmiti-la e transferi-la para as pessoas que estarão próximas a nós. Deus abençoe você nessa missão. Deus use você poderosamente para que seja realmente uma luz nesse mundo que jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Mas quando a luz chega, as trevas não podem prevalecer contra ela. Amém? Deus abençoe você. Se curtiu esse vídeo, dê o seu like, ou então comente, compartilhe. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora para que vídeos como esse cheguem a você. Deus te abençoe.